do Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia, UFMA Pinheiro, referente ao primeiro semestre de 2022. Esta cerimônia será presidida pela docente Carla Maria Lisboa Fernandes, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor Dr. Natalino Salgado Filho. Dando início à sessão solene pública de colação de grau da UFMA, do Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia, UFMA Pinheiro, referente ao primeiro semestre de 2022. Esta cerimônia será presidida pela docente Carla Maria Lisboa. Convidamos para compor a mesa virtual desta solenidade a docente Andréa de Neiva Granja, coordenadora adjunta do curso de Medicina da UFMA Pinheiro, a docente Carla Maria Lisboa Fernandes, coordenadora em exercício do curso de Medicina, e todos os docentes do curso de Medicina aqui presentes. Para abrir os trabalhos dessa solenidade, com a palavra, a professora Carla Maria Lisboa Fernandes, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor Natalino Salgado Filho. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene para a colação de grau especial dos formandos do primeiro semestre de 2022 do curso de Medicina. Convido a docente do curso de Medicina, professora Laura Rosa Carvalho Dias, representando os docentes homenageados do curso de Medicina, que proferirá o seu discurso. Bom dia a todos. Bom dia aos professores, a coordenadora professora Carla Lisboa, a professora Andréia, a doutora Sueli, doutor Patrick, ao professor Ivan, que infelizmente talvez não esteja presente agora, mas vai se fazer presente no momento certo. Eu também parabenizo aqui os pais, os familiares e amigos dos nossos alunos da turma 06 do curso de Medicina da UFMA Campus Pinheiro. Bem, hoje, 18 de março de 2022, é uma data muito especial. Aqui se encerra um ciclo importante, tão sonhado na vida de vocês. Mas hoje também representa o início de uma grande, árdua e desafiadora caminhada. Olho para vocês e já sinto saudades. Como amiga, preceptora, professora, e por que não dizer com meu sentimento materno um pouco aflorado. Me sinto tão honrada por tê-los conhecido e ter participado dessa conquista junto com vocês, por assistir o crescimento e empenho pessoal de cada um. Tenho certeza que construíram uma sólida história e que jamais serão esquecidos, tanto na universidade, quanto em todas as áreas de atuação, desde a atenção básica do SEMP e, em especial, ao Hospital Macro-Regional Dr. Jadson Lago, que vocês não tenham dúvida, vocês são a alma dessa instituição, por todo o empenho e amor que carregaram ao longo desses quase 2.190 dias e que ficarão marcados em todos os nossos corações. Quantos desafios enfrentaram, né? Acreditaram e lutaram para conquistar a condição de atuarem a partir de agora como médicos. Casas novas, pandemia, distância da família, dos amigos, uma vida desafiadora e cheia de incertezas. Mas aqui chegaram com a cabeça erguida e com a certeza do dever cumprido. Muitos desafios ainda virão pela frente. A medicina, meus amigos, é um sacerdócio. Virão plantões, residência médica, se Deus quiser, refeições fora de hora, sonos interrompidos, ausências em datas especiais, perdas irreparáveis. Mas tenho a convicção de que, além do cansaço, das dúvidas e de alguns momentos até de exaustão, exercerão com amor, compromisso e leveza o dever de amparar com gentileza e carinho aqueles que os buscarem nesses momentos de maior fragilidade. Nunca esqueçam do peso e da responsabilidade de carregarem um jaleco.
Não esqueçam que a cura começa nos pequenos gestos, no sorriso e no toque, tá, Vitória? Recebo hoje esta homenagem de valor imensurável para mim, que tanto me honra e na qual nunca esquecerei. Sou grata à Universidade Federal do Maranhão pela oportunidade de redescobrir diariamente o amor pela docência e por essa tão nobre profissão. Representando o corpo docente homenageado desta instituição, eu parabenizo seus pais e responsáveis pela ótima criação, pelo ótimo trabalho até aqui e por terem forjado personalidades tão fortes e únicas e por terem forjado essas personalidades e por terem forjado também, afirmo, quer dizer, sem hesitar, que estamos entregando à sociedade um grupo excepcional de novos médicos. Uma amostra da boa medicina e do bom serviço, sem dúvida, está sendo entregue a partir de hoje. Meus filhos, abracem a medicina com todo o amor e nunca esqueçam o peso dessa responsabilidade. Voem alto, tenham sucesso. Vocês são o futuro da medicina, vocês são os nossos futuros médicos, vocês são os futuros médicos de uma geração que está aqui agora. Eu seguirei aqui como uma entusiasta, uma parceira e agora colega, com a qual vocês sempre poderão contar. Parabéns e sucesso. Brilhem, viu? Grande abraço. Convidamos o professor Patrick Redemarque Burke, do curso de Medicina, paraninfo oficial, para proferir o seu discurso em nome dos formandos do primeiro semestre de 2022 do curso de Medicina. Bom, obrigado, bom dia. Bom dia à coordenadora em exercício, doutora Carla Lisboa. Bom dia à coordenadora adjunta, doutora Andréa Granja. Bom dia aos amigos, familiares dos formandos, aos meus colegas de docência, os professores aqui presentes. Bom dia aos meus novos colegas de profissão, né, e paixão. Eu vou ser breve, tá? Não se preocupem. E eu vou tentar ser mais ou menos do jeito que eu sou, seja na sala de aula, no hospital, uma coisa mais informal, tá? Então, vocês não têm ideia da honra que eu sinto de estar aqui nesse lugar. O que é a honra de ter sido convidado para ser um paraninfo aqui da turma 06 do curso de Medicina do Campus Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão. Quando eu entrei para a carreira de docência, eu nunca imaginei que uma situação dessas poderia acontecer. Nem dos melhores sonhos eu tive a pretensão de ser paraninfo de uma turma de medicina, né? Ainda mais uma universidade federal. Minha vida inteira foi em universidade federal. E por que vocês iam me escolher? A disciplina de otorrino está longe de ter a maior carga horária, não é uma das mais cobiçadas, ela não é clínica, não é cirurgia, ela não fica nenhuma, ela é as duas, né? Então, para vocês terem ideia, como a otorrino não é tão valorizada, se tem algum problema no centro cirúrgico, a primeira cirurgia cancelada é da otorrino. Então, eu estou aqui para agradecer e vocês, eu acho que eu estou mais feliz que vocês. Tudo bem, eu sei que não é possível, mas assim, eu estou quase igual. Então, vamos lá. Então, eu imagino a felicidade de cada um de vocês, que vocês estão sentindo nesse momento, né? Só vocês sabem o que vocês tiveram que fazer para chegar até aqui, né? Os obstáculos, os perrengues, as situações desconfortáveis. Lógico que tem parte boa também. A maioria de vocês, se não, tipo, eu não sei a turma de vocês especificamente, mas a maior parte das pessoas, dos alunos da UFMA de Pinheiro, se não quase 100%, é de fora de Pinheiro, né? E um tanto é de fora do estado do Maranhão. Então, imagina, se não é fácil para você que é do Maranhão deixar sua casa, sua família para trás, imagina para quem deixou o seu estado, né? E, gente, vamos ser sinceros, né? Ninguém trocou a sua casa para ir morar em Campos de Jordão, Nova York, Londres. Vocês foram morar em Pinheiro. Uma cidade sem grandes fontes de diversão para jovens, sem cinema, sem shopping, sem ótimos restaurantes, mas uma cidade que recebeu todos vocês de braços abertos. Inclusive, a gente pode dizer hoje que a cidade de Pinheiro e a UFMA, elas têm uma relação de simbiose, né? Uma precisa da outra para viver melhor. E, além disso, vocês foram morar sozinhos, ou pelo menos com outros colegas.
e principalmente se tornaram responsáveis pelas rédeas de suas próprias vidas. Então, vocês passaram a fazer compras para casa, ter que se preocupar com o almoço, com o jantar, tomar conta da limpeza do apartamento, da casa, tiveram que saber se o aluguel foi pago, condomínio, luz, água. Então, mudou completamente a vida de vocês. Então, essa nova função de donos de casa não veio sozinha. Além disso, vocês eram estudantes de medicina. Ou seja, tinham 15 milhões de matérias para aprender, para revisar, memorizar, revisar novamente. Então, por todas essas razões, vocês formaram uma nova família. Já é comum, quando a gente estuda medicina, formar uma nova família com os amigos de faculdade. Porque a gente passa a maior parte do tempo com eles, né? Mais com a família da faculdade do que com a família real, de sangue, que eu quero dizer, né? Mas no caso de vocês, essa convivência com essa nova família que vocês formaram era mais intensa do que o habitual, porque todo mundo estava fora de casa. Então era praticamente 100% do tempo. E essa família da medicina vocês vão relevar para o resto da vida. Né? Eu tiro por mim. Quando eu vou... os meus melhores amigos atualmente, e há muitos anos, são amigos da faculdade, que eram da minha turma. Então, quando eu vou para o Rio de Janeiro, faz parte da tradicional visita da família, visitar a minha família da faculdade. Né? E além desses irmãos que vocês fizeram, né, as lembranças, as experiências que vocês viveram nesse período vão encher o coração e as mentes de vocês por muitos e muitos anos. Né? É um período que agora parece que foi interminável, tipo 6 anos que nunca acabavam e tal, mas daqui a pouco esses 6 anos vão parecer 6 meses, depois 6 dias, depois 6 horas, 6 minutos, vai ser muito rápido. E esse tempo de faculdade não volta. Mas não se desesperem, cada período da nossa vida tem a sua beleza, tá? Tá certo, às vezes é uma beleza que é não compreendida, é aquela beleza que só a mãe acha bonito, mas tem o seu charme. Então, o novo momento das suas vidas está começando agora. Vocês são médicos. Alguns vão engatar direto na especialização, na residência, procurando logo especializar. Outros vão trabalhar para poder sustentar e depois, com o riquíssimo salário da residência, né, entrar na residência, vão conseguir viver. E outros vão trabalhar e trabalhar e trabalhar como médicos generalistas. Tá? Não importa o rumo que vocês vão seguir ou vão escolher. O que for, façam sempre com amor. A medicina nos dá um trunfo na vida. A gente pode viver do que a gente gosta, ama, e, de quebra, ainda ajudar a melhorar a vida de alguém. Mas você pode dizer assim, eu sou radiologista, tipo, nem encosto no paciente. Tá? Mas, gente, o laudo do seu exame, ele vai auxiliar no diagnóstico, vai auxiliar em tomada de decisão, de conduta. Então, você vai, querendo ou não, você vai ajudar alguém, sabe? Não importa a especialidade, ou mesmo ou sem especialidade, como médico generalista, você vai ter sempre a oportunidade de ajudar alguém. Sempre. Então, por isso, exerçam essa profissão da melhor maneira possível. É um presente termos cursado essa carreira, é um presente sermos médicos. Os outros se beneficiam do nosso trabalho, e nós também. Ajudar faz bem a quem ajuda e ao ajudado. Então, é bom para a gente também. Então, sejam felizes nessa profissão. Sim, a medicina é profissão, e não somente sacerdócio. Não estou aqui para romantizar a medicina. É uma profissão. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, para viver, tá? Mas é dura, é difícil, é cruel, é penosa, de vez em quando, mas vale a pena cada minuto desse nosso trabalho, tá? E, para terminar, saibam que podem contar comigo sempre, né? É muito legal ser chamado de professor onde você menos espera. Tá num hospital, alguém, professor, tipo, então assim, podem contar comigo sempre. E não é só presencial não, sabe? Pode me chamar, mandar mensagem, WhatsApp, telefonema, sinal de fumaça, sei lá o que a tecnologia vai inventar para a gente se comunicar no futuro. Tá? Eu vou estar sempre aberto para ajudar em casos médicos ou não médicos, se eu puder ajudar, ou para sair para tomar um café, já que eu não bebo. Então, o café está garantido. Tá? Então, sejam muito felizes e, último, parabéns, mais um parabéns para vocês, meus novos colegas. Tá? Muito obrigado. Convido a aluna do curso de Medicina, Alex Eduarda da Fonseca Pinto, oradora oficial, representando os formandos do curso de Medicina.
Bom dia a todos. Em nome da turma doutora Tereza Cristina Alves Ferreira, cumprimento a professora Carla Maria Lisboa Fernandes, coordenadora substituta do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Professora Andréa de Neiva Granja, coordenadora adjunta. Cumprimento também o professor Patrick Rademacher Burke, paraninfo da turma, e os professores Ivan Abreu Figueiredo, Laura Rosa Carvalho Dias, Sueli de Souza Costa e Wellington Santana da Silva Júnior, nossos professores homenageados. Em especial, cumprimento nossos colegas formandos do curso de Medicina e todos os familiares e amigos aqui presentes. Gostaria ainda de expressar a minha gratidão por estar aqui no lugar de oradora da turma. É uma honra representar pessoas com quem convivi durante 6 anos e que estão realizando este sonho comigo. É real, turma 06. Um momento tão sonhado, tão ansiado, tão aguardado, que por vezes parecia tão distante, finalmente chegou. E que jornada vivemos para chegar até aqui? Quantas pessoas conhecemos, lugares descobrimos, batalhas vencemos, aviões e ferries pegamos e estradas viajamos. No ano de 2016, nós viemos de Uberlândia, Minas Gerais, de Juiz de Fora, de Nova Venécia, Espírito Santo, de Nova Olinda, de Açailândia, Caxias, Bequimão e São Luís. Viemos de Resende, Rio de Janeiro, Campina Grande, Paraíba, Picos, Piauí, Crateús, Ceará, Tacaratu, Pernambuco. Viemos dos mais diversos lugares do Brasil. Os caminhos da vida nos levaram até Pinheiro, Maranhão, para que ali nos tornássemos, através de uma longa jornada, médicos. Em busca de realizar esse sonho, saímos de nossos lares, pegamos nossas malas, rumo à Princesa da Baixada e fizemos nossas matrículas. Após concluir essa etapa, precisávamos então nos estabelecer no município de Pinheiro. Fomos atrás de apartamentos para morar, utensílios para casa, alguém para dividir o aluguel, compramos jalecos, teto, esfigmo, cadernos e tudo mais que nossos veteranos nos aconselhassem. Fomos muito bem recebidos por eles, que tiravam todas as nossas dúvidas sobre a rotina, a cidade, as caronas, o supermercado e a nova vida em Pinheiro. Éramos calouros empolgados, tão empolgados que cumpríamos todas as tarefas da semana do calouro. Usar baldes como mochila e levar rodos para a faculdade eram atividades realizadas com gosto. Teve gente que no dia do trote ficou tão feliz que até rolou na terra, não bastasse todo o molho de alho, café e trigo que foram jogados pelos veteranos. A alegria daquele momento era maior. Nosso primeiro desafio foi acostumar com a saudade de casa, coisa que até hoje não sei se conseguimos aprender 100%. O primeiro período chegou juntamente com uma fase de adaptação. Muitos estavam saindo pela primeira vez de casa, iniciando o curso em modo PBL, com tutorias, TBLs, roteiros da semana. Quanta correria! Começavam as noites em claro de estudo. A turma ia se conhecendo, apesar de estar dividida em grupos 1, 2 e 3, com horários totalmente diferentes, o que não impediu esses grupos de se misturarem, pois qualquer coisinha virava motivo para uma reunião no Sabrina, o que, pelo que eu soube, não foram poucas. Passávamos o dia na UFMA, almoçávamos no RU, os horários vagos eram passados na biblioteca, lanches eram feitos na famosa cantina do campus e estudos eram realizados no laboratório de anatomia. Voltávamos para casa nos famosos ônibus azuis e brancos de Pinheiro ou de carona, apertados, com aqueles poucos alunos que tinham carros nos primeiros períodos. Estávamos desbravando a nova rotina de universitários. A cada seminário apresentado, uma diversidade de sotaques, jeitos, formas, gostos, opiniões, visões de mundo e perspectivas para o futuro. Conhecemos o famoso eixo integrador, que por vezes foi o eixo salvador, pelo qual nos inserimos cada vez mais na parte mais clínica da medicina. Termos desconhecidos que mais tarde fariam parte da nossa rotina eram sublinhados e pesquisados a cada caso clínico estudado. No Intramed, nos aproximamos ainda mais pelo objetivo de vencer, ao grito de vai medonha. Isso mesmo, medonha. Nome escolhido para 06, nome que se tornou a nossa cara. Mas tanta coisa ainda viria pela frente. Nos períodos seguintes, voltamos ao modo tradicional de aulas, alguns acadêmicos da 06 passaram em faculdades mais perto de suas casas e novos rostos entraram na turma pelas vagas ociosas. Pessoas incríveis que chegaram para nos completar. Continuávamos na saga das anamneses gigantes, conhecendo cenários de prática em Pinheiro, o SEMP, as UBSs Campinho, PACA, SET e outras, o Materno, o Hospital Antenor Abreu, o Macro Regional de Pinheiro, e assim seguíamos em frente. Terceiro período, trabalhos de neuroanatomia entregues para a professora Alana, provas de rama vencidas, notas recebidas ou não, afinal, o repete a nota do Castro virou quase que um mantra para a nossa turma. Partiríamos então para o tão esperado ciclo clínico. Fisiopatologia, clínica, diagnóstico e tratamento, uma nova fase começava. Tudo que vimos no ciclo básico agora faria mais sentido. Endócrino, cardio, pneumo, nefro, otorrino, infecto, ufa. A cada disciplina, alguns grandes professores, como todos os homenageados hoje,
seguravam nossas mãos em busca da construção do nosso raciocínio clínico e nos inspiravam a ser médicos como eles. Professores esses que, por muitas vezes, acordavam de madrugada, embarcavam nos tão famosos ferries das 3 horas da manhã ou das 5 horas da manhã e chegavam em Pinheiro direto para nos dar suas aulas, após longa viagem por terra e por água. Realmente o curso de Pinheiro é diferente. Nessa fase, o nosso medo de nunca aprender eletro ou de ser sorteados para os seminários de infecto eram reais. Os ambulatórios nos estimulavam a crescer. Os pacientes, em grande parte da Baixada Maranhense, nos confiavam suas queixas, suas dores, suas inquietações, seus problemas e suas vivências. Cada um a seu jeito, a sua linguagem ia nos ensinando. Nos ensinaram sobre a vida, sobre amor, sobre empatia, sobre humildade, respeito, sobre servir e abdicar. Eles nos ensinaram a enxergar diferentes realidades e perspectivas. Nos tiraram de nossas bolhas e nos acolheram. Nos ensinaram que medicina é entrega. Tudo isso através de uma troca que foi muito além da semiologia e da propedêutica médica. A população pinheirense também atuou como grande professora deste curso e estará para sempre em nossos corações. Agora, tão perto do início do fim, o internato estava às portas, quando de repente os jornais falavam apenas em um assunto: pandemia, Covid, isolamento. O mundo inteiro parou. Nós paramos. A incerteza do futuro, a incerteza de uma solução, o medo do desconhecido nos assolavam. Momentos difíceis e de reflexão, em que alguns perderam pessoas queridas e outros temiam perdê-las. Reuniões e mais reuniões para definir o que seria melhor para nós. As manchetes no grupo da turma eram: Hospital Macro de Pinheiro está focado em combater a Covid. Vamos para os interiores, Milizal, Palmeirândia, Santa Helena estão de portas abertas. Como funcionará nosso internato? E a UTI? Respostas que apenas o tempo foi respondendo, aos poucos. E então vacinamos. E como diz nosso futuro cirurgião Otávio Barros, a esperança se renova. Estávamos agora prontos para essa nova fase. O internato trouxe rotinas cansativas, plantões, viagens, admissões, regulações, procedimentos, papeladas para preencher e muito aprendizado. Finalmente, estávamos buscando colocar tudo que aprendemos em prática. Claro, adaptando os conhecimentos à realidade oferecida. Chegávamos 4 horas da manhã nos rodízios de cirurgia para deixar tudo pronto para as visitas, como as professoras Laura, professor Alexandre, Arthur e Wesley gostavam. Éramos interrogados sempre: por que tomar essa conduta? O que é melhor para o paciente? Na clínica médica, a cada paciente nos perguntávamos: qual é o diagnóstico sindrômico? Quais são os possíveis diagnósticos diferenciais? Assim como aprendemos com o professor Eudes. Na UTI, era impossível não lembrar da professora Ana Cláudia. A cada conduta que tomávamos, já que o medo de levar uma bronca dela era verdadeiro. Passar nas disciplinas de clínica e cirurgia foi quase tão comemorado quanto passar no vestibular. Pense em dias felizes. E assim, passamos por ginecologia, obstetrícia, pediatria, atenção básica, urgência e emergência, saúde mental e coletiva. Após milhares de reuniões pelo Meet, seminários online apresentados, centenas de votações pelo WhatsApp, diversos sustos com as mensagens de Túlio no grupo da turma, correria de Pedro e Guta, para lá e para cá, resolvendo tudo, estamos aqui. Que caminho trilhado. O escritor inglês Samuel Johnson disse uma vez: os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. O livro de Tiago, da Bíblia Sagrada, reafirma: feliz é o homem que persevera na provação. Tiago 1,12. Sem dúvidas, vamos sair de Pinheiro diferentes de como chegamos. Nós crescemos, amadurecemos e perseveramos. Confirmamos na prática: a vida é realmente combate, mas não fomos abatidos. Ou pelo menos não nos mantivemos abatidos. Estamos aqui, bravos e fortes. Afinal, tenho certeza de que a concretização deste sonho tem um gostinho diferente para quem cursou em Pinheiro. Agora estamos prontos para trilhar novos caminhos, que serão abertos através da realização deste primeiro. Mas não abandonaremos nossas raízes. Deus, obrigada por ter cuidado de nós, por ter nos guiado e providenciado o nosso caminho, mesmo em meio às dificuldades. Sem ti, essa vitória jamais seria possível. Professores, obrigada por serem resilientes nessa missão. Pais e familiares, obrigada por tamanho apoio. Vocês são nossos grandes pilares. Sem vocês, nada disso seria possível. Amigos, obrigada por entenderem nossa ausência física ao longo destes anos. Vocês entendiam que era por um objetivo maior. Medonha, amizades que se iniciaram aqui permanecerão por toda a vida. Foram anos de convivência, solidariedade, risadas e dificuldades. Esses momentos ficarão em nossas memórias. Houve atrito, sim, afinal somos humanos. Somos diferentes uns dos outros.
mas até essas divergências contribuíram para nosso amadurecimento. E para finalizar, desejo que a perseverança e a humildade nos acompanhem sempre. Um pouco de paciência também, pois nem tudo será como desejamos. Que diante dos tropeços da vida, lembremos do nosso tempo de acadêmicos e de tudo que passamos para chegar onde estamos. Turma 06, obrigada por terem me dado a honra de conviver e aprender com cada um de vocês ao longo destes 6 anos. Nada pode apagar o que vivemos. Nós conseguimos. Somos finalmente médicos. Prossigamos agora mais fortes e empáticos rumo aos próximos desafios. E que Deus nos abençoe. Obrigada. Ouviremos, neste momento, a coordenadora adjunta do curso de Medicina, a professora Andréa de Neiva Granja. Gente, bom dia a todos, bom dia 06, e só vocês para fazerem eu falar, viu? Preparei até discursinho, então vamos lá. Alexia, obrigada por me fazer chorar para poder eu falar depois, muito obrigada, vocês são ótimos, eu adoro vocês. Mas como é uma solenidade, e a solenidade pede, vamos a um discurso, porque eu acho que vocês merecem também. Então, primeiro, bom dia a todos da banca, bom dia a todos que representam todos os professores da UFMA aqui, bom dia aos pais de vocês, bom dia aos familiares, bom dia M06 Medonha, bom dia a todos vocês. Hoje, nada vai diminuir a alegria de vocês e nem a nossa. Hoje, todo mundo participou dessa vitória de vocês. Hoje é um dia que vai ficar marcado para o resto da vida como o começo de uma caminhada, tá? Então, pelo mérito de vocês, pelo mérito da família de vocês, finalmente, todo o trabalho duro de vocês, tudo o que aconteceu nesses 6 anos, valeu a pena. Todo o nosso trabalho, todo o esforço de acordar 3 horas da manhã, atravessar no ferry, né, Alex? Valeu a pena. Hoje, a Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, forma mais 30 novos médicos. Bem-vindos, colegas. Todos nós vencemos hoje junto com vocês. E é uma vitória que foi feita em etapas. A cada momento, tudo foi em etapas. E a única coisa que a gente consegue dizer para vocês é paciência, tenham calma. Túlio, eu sei que você ouviu isso um bocado. Então, assim, a gente sobrevive, a gente vive e a gente reaprende e aprende e desaprende e ensina todo santo dia. Vocês representam para a gente hoje a formatura de uma turma no meio de um caos mundial. Vocês são mais uma turma da pandemia. São uma turma em que a gente teve que reaprender a ensinar, reaprender a aprender, aprender a mexer em tecnologias que nenhum de nós dominava, aprender a ficar quadradinho, dar aula para a bolinha, reclamar dizendo que não sabe fazer parto online. E a gente aprendeu, desaprendendo, e desaprendeu aprendendo. Muitas vezes a gente reconhece que não foi tudo o que a gente queria dar para vocês, mas que a gente fez aquilo que a gente conseguiu naquele momento. A gente hoje atravessa uma guerra, não só aquela guerra física lá da Ucrânia, não. Não é só aquilo ali que vai mexer com tudo, com todo mundo, que é uma iminência de uma nova guerra. A gente atravessa uma guerra em que a ciência desafia um vírus, em que os vírus mostram que a gente é mortal. E tudo aquilo ali mostra que todo dia é uma batalha para a gente. E a primeira delas, a primeira batalha grande que a gente enfrenta é quando a gente descobre que quando a gente ganha um canudo dizendo que a gente é médico, a gente não se torna imortal, nem Deus, a gente não cura. Quem cura é Deus. A gente é apenas meros instrumentos de cura. E esse coronavírus, ele veio mostrar a todos nós que tudo pode mudar a qualquer momento, para o bom ou para o ruim, em que a ciência todo dia hoje é aclamada como vitoriosa, o que antigamente não era vantagem nenhum ser chamado de cientista.
onde eles reconhecem que nós somos os heróis da saúde, junto com os enfermeiros, técnicos, médicos e todo o corpo que trabalha, desde o da limpeza ao vigilante dentro de um hospital. Mas esse reconhecimento, ele vem junto com muita, muita responsabilidade, com muita, muita, muita necessidade de você ter uma palavra que você usou no seu fim de discurso, Alex: empatia. Se colocar no lugar dos outros, ver que a gente também morre, que a gente não tem condições de diagnosticar tudo, salvar tudo, e que não. Aquele acadêmico de medicina do primeiro período que recebe um exame de eletrocardiograma e olha para o paciente que diz assim: mas você não é doutor? Não, ele não é. Eu sou gineco há 20 anos e não me mostrem eletros. É um estudo duplo cego, com toda certeza, porque eu não vou saber ver, tá? Os amigos que vocês fizeram para a vida inteira. Alguns vão se distanciar de vocês por muito tempo, mas aqueles que são de verdade, eles voltam, né, Carla? E eles voltam como se nunca tivessem vindo e nem ido, e como se sempre estivessem ali do lado. E ontem eu recebi uma mensagem de um aluno que formou, acho que na 04, Erickson, ou na 05, não lembro direito. Anteontem eu recebi da 02, ontem recebi da 01, e ser lembrado é bom demais. Quando você é lembrado, né, professor Patrick? Mesmo que com uma disciplina, como o senhor disse, que não é tão importante, mas sim, é muito importante. Experimenta ter dor de ouvido para você ver se o otorrino não é importante. Então, assim, é muito bom ser lembrado, é muito bom quando você recebe uma mensagem: oi, professora, eu estou aqui com uma paciente gestante, e você olha e diz assim: me lembrou de mim, alguma coisa eu fiz certo. Então, para todos os pais de vocês, o que eu tenho hoje é agradecer pela confiança de ter dado a gente, todos os familiares de vocês deram a gente por esses 6 anos, os filhos, esposos, esposas, os bens mais preciosos que vocês tinham. Confiaram na gente que a gente iria devolver eles, médicos, humanos, empáticos, inteligentes, para a sociedade. A inteligência vocês deram, a gente só chegou e disse assim: ó, vocês precisam ser gente. Olha, você podia estar ali. Olha, pega, toca. Olha, como é que você se sentiria se você fosse assim, se você estivesse assim? O que você quer dizer com isso? Então, quando um professor chega para vocês e diz: tenham calma, tenham calma. O tempo, ele não corre para ninguém, mas ele corre da gente. Aquele tempo de 20 anos atrás, que quando a gente olha as fotos de formatura de vocês, que vocês colocaram no Instagram, são as mesmas poses que a gente fez, né, Carla? Até no mesmo lugar, inclusive. Há 20 anos atrás. Gente, como assim passaram 20 anos? E hoje eu estou aqui fazendo discurso para uma turma que vai sair. Há 20 anos atrás eu olhei para a Carla quando o reitor chegou e disse: eu te confiro o grau de médico. Eu olhei e falei: se é isso mesmo, eles estão dizendo que a gente é médico, e agora a gente faz o quê? Agora a gente segue. E vocês vão seguir. Muitos vão se lembrar com carinho de tudo que viveram. Muitos vão pegar todas as pedrinhas que atiraram em vocês ou que vocês tropeçaram nesse caminho, fazer um muro, um castelo, pontes, estradas, seja lá o que for que vocês construam para chegar no próximo eu de vocês. E daqui a 20 anos, muitos, eu espero, estarão fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, eu agradeço a todos os professores pela paciência, pela resiliência, pelo carinho com que tratam todos nós e pelo esforço de deixar também suas famílias. Agradeço a todos os pais de vocês, agradeço aos meus colegas mais chegados que ajudam a gente, ao Túlio, que chegou para mim e disse: eu sou o representante da 06 desde o primeiro período. Vocês não têm noção do trabalho que é coordenar ou juntar 30 cabeças. Imagina, 30 cabeças que já foram formadas há mais de 30 anos atrás, alguns há 20, 30, 40.
Então, nada na vida de vocês é por acaso, nada na vida é sem luta, nem na vida de nenhum de nós. Então, a única mensagem que eu deixo para vocês, eu escrevi um discursinho lindo, mas não estou conseguindo falar nada dele, tá? Então, falei muita coisa, homenageei a todos vocês, dou parabéns a todos os pais, e o que eu tenho para dizer é: sejam humanos, sejam empáticos, lembrem que vocês poderiam estar ali. E é só isso. Parabéns a todos vocês. Com a palavra, a docente Carla Maria Lisboa Fernandes, coordenadora do curso de Medicina em Exercício, que proferirá o seu discurso. Bom dia a todos, já muito bem saudados por todos os nossos colegas e pela nossa querida Alexa, aluna que participou comigo de projetos de extensão. Parabéns, Alexa, seu discurso foi emocionante. E sintetiza bem os 6 anos. Você conseguiu o impossível, resumir uma vida que vocês viveram. Engraçado que a gente não combina, e eu, ouvindo as palavras de vocês, e fui vendo que as minhas palavras agora vão alinhavar um pouco de que cada um disse. Mas eu vou ler, André. Ciclo. Espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou fatos. Há 6 anos vocês iniciaram um ciclo. Nesse espaço de tempo, viveram, sofreram, amaram. Algumas vezes eu tenho certeza que até se arrependeram, mas por escolha se mantiveram firmes e decidiram continuar. E eu tenho certeza também que aprenderam. Não somente para a profissão, mas para a vida também. Esse, sem dúvida, o aprendizado mais importante. Mas esse ciclo de vocês começou bem antes desses últimos 6 anos vividos. Esse ciclo começou quando os pais de cada um viram a sua criação dormindo, brincando, e eles pensaram: quero que você tenha um belo futuro. E assim eles batalharam para sustentar o vosso desenvolvimento. Transmitiram seus melhores valores e plantaram a semente da coragem no coração de vocês. Coragem em deixar as suas casas, coragem em deixar seus pais, também sonhadores, coragem em deixar a cidade onde viviam e assim ir atrás desse sonho que vocês pensavam que era só de vocês. Eu fico muito feliz em presenciar e presidir a cerimônia de concretização desse sonho. A organização dessa formatura foi longe de ser fácil, mas foi um grande prazer trabalhar para atender a uma turma tão cheia de gratidão e empenho. Ontem, emocionados, os professores receberam a carta de agradecimento de vocês. E, apesar de ser uma palavra muito comum hoje, eu acho que é um sentimento nobre de ser manifestado, porque ela é bem mais visível do que vivida, a gratidão. E eu transmito o agradecimento de todos aqueles que leram as palavras de vocês como um dever cumprido. Eu espero, caros colegas, que a sua jornada que hoje se inicia seja plena e próspera, não apenas em dividendos necessários, mas em aprendizados. Aprendizados para vocês e também em oportunidades para ensinar, já que essa é uma das atitudes que mais enriquece o nosso saber. Dividam aquilo que sabem. Parabéns, formandos da 6ª turma de Medicina do curso da UFMA em Pinheiro. Vocês mereceram chegar onde estão e só cabe a vocês decidirem até onde vocês querem chegar. Meus sinceros parabéns, meus colegas médicos e médicas. Muito obrigada. Passamos agora à cerimônia de outorga de grau dos formandos do primeiro semestre de 2022 do curso de Medicina do Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia, UFMA Pinheiro. Curso de Medicina, turma, professora Tereza Cristina Alves Ferreira. Coordenador, professor Raimundo Nonato Martins Fonseca. Coordenadora adjunta, professora
Andréa de Neiva Granja. Coordenadora em exercício, professora Carla Maria Lisboa Fernandes. Paraninfo, professor Patrick Burke. Professores homenageados, professor Ivan Figueiredo. Professora Laura Carvalho Dias. Professora Sueli de Costa. E professor Wellington Santana da Silva. Formandos, Alex Eduarda da Fonseca Pinto. Anderson Santos Batista. Aniele Duarte Silva Ericeira. Brena Suane Carvalho Fernandes. Bruno Oliveira Santos. Débora Gasparini Caran. Elisângela Porto. Fabiana Torres de Abreu. Francisco Carlos Carneiro dos Santos. Gabriel Clisman Raposo Rodrigues. Gil Gleison Muniz Ribeiro. Júlia Regina Rodrigues Almeida. Laís da Hora Lucena Silva. Levi de Macedo Lira. Luana Fontinelli Silva. Lucas Guedes Rodrigues Ribeiro. Luiz Felipe Castro Cardoso. Maria Augusta Ribeiro Gaspar. Matheus Machado de Azevedo. Milton Rocha Uchoa. Otávio Luiz de Souza Barbosa Fonseca. Pedro Henrique Silva Barros. Felipe Bessa Brum. Rafael de Souza Soares. Rafael Gomes dos Santos. Raimara Thaís Amaral Silva. Rubson Mendes Silva. Sérgio Antônio de Melo e Silva Borges. Túlio Gabriel de Lima Cavalcante Torres. Vitória Gonçalves Alves de Oliveira. Convido o formando Luiz Felipe Castro Cardoso para prestar o juramento e, em seguida, receber o grau. Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando nos interiores dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceitos de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu, para sempre, a minha vida e a minha arte, com boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Na qualidade de coordenador do curso de medicina e por delegação de competência, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, de acordo com a portaria 12/2020, CONCEP, que dispõe sobre o trabalho remoto, confiro-vos, sexta turma do curso de medicina, o grau de médicos. Parabéns a todos. Convido novamente a docente Carla Maria Lisboa Fernandes, coordenadora em exercício, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor Natalino Salgado Filho, para fazer o encerramento desta solenidade de colação de grau especial. Declaro encerrada a sessão solene de colação de grau especial do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, referente ao primeiro semestre de 2022. Muito obrigada. Obrigada a todos. Como falado antes do início da sessão, vou deixar o link do YouTube em aberto, o link da sessão aberto, para que vocês possam fazer as homenagens, falar com os parentes. E eu passarei as instruções, a coordenação, né, de como proceder com a questão da lista de frequência, o envio da ata, que por mim vai assinada, e pela professora, pelos professores aqui presentes. Podem ficar à vontade. Sucesso, meninos, parabéns. Parabéns aos pais, viu? Todo o sucesso do mundo.
sigam nessa carreira, porque o médico nada mais é do que o fruto do que ele foi quando interno. Então, eu tenho certeza que essa turma vai ter muito sucesso, muitos obstáculos, mas sem dúvida nenhuma, muito sucesso. Doutora Carla e doutor André e doutor Patrick me fizeram só chorar. Parabéns também pelas palavras. Todo sucesso. Obrigada a todos presentes. Parabéns, meus médicos de excelência. Beijos. Queridos colegas, um abraço. Abraço, professora Maria Raimundo. Nossa, eu estou muito emocionada. A professora Tereza, o nome da turma, lembra, não esqueçam as creatininas, por favor. Exato. Essa turma tem que ser perfeita no segmento da função renal. Olha aí, função renal. Gente, muito obrigada. Eu desejo a vocês... Parabéns a todos vocês, meus lindos. Eu achei feliz demais todos os nomes que vocês indicaram como homenageados, o nome da turma, não poderia ser melhor, porque são pessoas que eu conheço na intimidade, que sei do empenho para que o sucesso acadêmico ocorra. Fácil? Não é, nem nunca será, mas eles querem e eles vão porque gostam. Vocês precisam ver a empolgação desse professor Patrick quando ele vai, e como ele fica triste quando ele não viaja. Ele diz, como eu estou com saudades de estar sofrendo no ferry. Estou mentindo, Tereza? Não. Professor Patrick, o senhor é um herói. Então, assim... Aquele negócio balança muito. Eu desejo que essa caminhada seja assim. Esqueço de vocês, ó. A medonha honrará os seus homenageados, porque vocês escolheram nomes de muito peso na medicina maranhense, quiçá nacional. São todos, inclusive a Laura, que é nova, é jovem, mas já mostrou a sua competência, já deixou seu nome na história acadêmica. Viu, Laura? Parabéns. Obrigada, professora. Um beijo a todos. Parabéns, meninos. Parabéns a todos. Fiquem à vontade. Podem gritar, viu? Que eu tô estranhando que ninguém gritou. Eu também. Terminou. Podem gritar. Eu fiquei com medo. Acabou! A gente pensou que não podia falar. Tá feliz. Meus colegas, vocês são demais. Vocês são incríveis. Acabou. Façam o que não fazem nas aulas. Falem. É tão bom não ver só bolinha.